Olá, sejam muito bem-vindos à live especial para o concurso do INSS. A gente tem uma notícia muito aguardada e esperada há muito tempo, que é a realização do concurso para técnico do Seguro Social, um concurso que costuma chamar muita gente e que é a porta de entrada no Serviço Público Federal de muitos que vão continuar no INSS como técnico, mas também vão depois ascender para outras carreiras, já que é um concurso de nível médio, que tem amplitude nacional e que, como nós sabemos, o INSS é uma autarquia que demanda um número muito significativo de servidores. Há uma demanda de vagas para serem preenchidas absurda. Então, investir força, investir energia para ser aprovado nesse concurso, sem dúvida nenhuma, é um investimento muito, muito inteligente e que merece ser feito por aqueles que pretendem ingressar no Serviço Público Federal. Vocês podem, durante a live, fazer perguntas. Eu acho que fica muito bom, porque daí a gente acaba dialogando e não fica pesado e ninguém fica com dúvidas que está acompanhando online, tá bem? E eu me coloco sempre à disposição de vocês também. Eu vou me apresentar rapidamente, vou falar para vocês qual é a minha história com o direito constitucional e, em especial, com a banca do CESP-Sebrasp, que é a banca que eu mais gosto. Embora ela seja temida por muitos, mas a gente tem tido ultimamente aí surpresas que têm deixado o CESP numa situação muito confortável. Quando a gente compara as últimas provas elaboradas pela FGV, por exemplo, o CESP tem deixado de ser a banca mais complicada e delicada do Brasil. O Sebrasp, de fato, é uma banca que tem muita expertise em elaborar questões de provas, as questões são muito boas, só que estudar para a banca do CESP, Sebrasp, as questões de constitucional, e essa banca vai dar o teu concurso, é estudar para uma prova diferente. Começa que, se mantida, né, as características do concurso que foi aplicado em 2016, a gente não vai ter alternativa certo e errado, a alternativa de ABCD, certo e errado, mantidas as características dos concursos anteriores que essa banca elabora. Se tu aprender a fazer a prova, eu vou falar sobre isso com vocês aqui. Enfim, a gente vai poder trocar ideia e você vai ter condições de já, mesmo não tendo ainda informações mais precisas sobre o edital, o dia de prova, o local de prova, mas sabendo que essa prova vai ocorrer em breve, se preparar e focar toda a tua energia para ser aprovado nesse concurso, que, sem dúvida nenhuma, talvez seja o maior concurso em números de candidatos, em locais de prova e em oportunidade de ser aprovado que nós teremos em 2022, em 2023 e talvez até esse concurso expirar o seu prazo de validade e prorrogação, tá bem? Mas olha só, eu sou o professor Ricardo Macau, sou graduado, mestre e doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, e trabalho com concurso desde 2008. Eu queria ser acadêmico, queria ser professor de universidade, queria construir ideia, mas eu descobri que eu gosto muito de dar gabarito, de ensinar os alunos a assinalar certo e errado, alternativa A, B, C, D ou E, e é isso que eu acho que faz com que eu diariamente acompanhe bancas, que eu diariamente acompanhe a evolução de provas, o que está sendo cobrado, o que não está sendo cobrado, pense em estratégia para fazer com que meus alunos tenham atalhos e serem aprovados mais rápido, sem precisar se debruçar com profundidade em todo o edital, mas conhecendo com a extensão necessária para ser aprovado. Enfim, eu realmente gosto desse desafio diário para preparar a aula para concurso, lembrando que cada concurso, cada edital é um universo à parte e cada banca tem sido também um universo à parte. Isso faz com que a gente esteja sempre em movimento, trazendo para vocês foco e objetividade. Como é que se estuda direito constitucional? Olha, eu acredito mesmo que o CESP-Sebrasp vai manter a tradição dos concursos de nível médio. Isso já é um alento para vocês. Eu vou mostrar daqui a pouco um slide que eu tenho aqui, em que eu trouxe as questões cobradas em 2016. Se você pegar, e pode usar, viu? A gente está fazendo aqui uma live em conjunto com a Folha Dirigida e o Concurso, mas se você pegar, por exemplo, lá no que concurso, questões do CESP nível médio,
você vai ver que são questões que estão focadas muito na literalidade da Constituição. Geralmente o SESP costuma cobrar a literalidade, mas misturando no mesmo item para você julgar um ou dois incisos que você tem que aplicar em conjunto, enfim. É diferente quando você busca questões do SESP, SEBRASP, de nível superior. Aí tem uma chuva de jurisprudência. Então, o primeiro ponto que eu quero que vocês tenham muito, muito, muito claro é que, mantida esse perfil de questões do SESP, SEBRASP para concurso de nível médio, focando aqui na prova de técnico, você vai encontrar questões que são cópias de dispositivos da Constituição, o que é muito bom. É o primeiro ponto que eu quero que você tenha desde já claro para começar a estudar direito constitucional para esse concurso do INSS, para o cargo de técnico do Seguro Social. E por quê? Porque você não tem que se preocupar, por exemplo, com questões que você vai encontrar se você não se pede lá uma decisão específica de um acórdão específico, geralmente isso causa angústia, causa desespero nos candidatos de nível médio, muitos não têm formação em direito, nem entendem a redação da decisão do Supremo. O SESP, SEBRASP cobra muita jurisprudência, mas para os cargos de nível superior. Não é o caso de você agora se preocupar com isso. Mas também vou falar daqui a pouco, se você quiser já pavimentar a tua aprovação para o concurso de analista do INSS, que deve sair também em algum momento breve, futuro, estudar para técnico é um bom caminho, porque muito do conteúdo de técnico é replicado no conteúdo de analista. Então, você vai estudar duas vezes já para dois cargos diferentes da mesma instituição, e aí sabendo, claro, se é o cargo de analista de nível superior, você pode encontrar questões que estão mais baseadas na jurisprudência, mas ainda assim, em 2016, quando esse concurso foi aplicado para as duas carreiras, a banca manteve para analista também um perfil de cobrar questões mais fundadas na literalidade da Constituição, o que também é um ponto positivo. E aí, por que eu digo isso? Porque se você já estudou, por exemplo, para questões de concurso elaboradas por outras bancas, como a VUNESP, como a FCC, como a FGV, que tem uma tradição de cobrar bastante literalidade da Constituição, você está pronto para usar o conhecimento que você já tem, focar no edital do SESP SEBRASP, que deve sair detalhadamente em breve para o concurso de técnico, e agora, nesse momento, pré-prova anunciado, aprender o que tem que aprender, sem precisar fazer grandes alterações na sua rotina de preparação. Agora, se você fala assim, não, eu sou de nível superior, eu estou estudando já para concurso de nível superior, e quando eu vi que era o certo que ia fazer, eu fiquei feliz porque eu conheço muita jurisprudência. Nesse concurso, tá? Porque, repito, para o cargo de técnico, que não é nível superior, mantendo uma tradição que a gente já conhece nas provas do SESP SEBRASP, as questões costumam estar baseadas na literalidade da Constituição, o que aproxima o SESP, pelo menos da forma em que o conteúdo é cobrado de outras bancas, como é o caso, por exemplo, da VUNESP, como aqui da FCC e até da FGV, em alguma medida, e outras bancas variadas que a gente tem aí, que costumam fazer questões muito, muito carregadas em literalidade da legislação. Tá? Essa é a primeira boa notícia, e é uma boa notícia mesmo, porque mesmo você que talvez nunca tenha feito um concurso do SESP, SEBRASP, e pensa em fazer a prova do INSS para técnico, já sabe como estudar. Não tem que mudar nada, a não ser agora conhecer, e recomendo que vocês peguem o edital passado. Gente, o INSS, né, é uma autarquia federal, mas ainda está na loja da administração pública. Possivelmente vai requentar aí o edital passado e deve replicá-lo integralmente. Então, pega o edital passado e já começa a estudar. Tá? A gente vai descobrir quais são, já tem essas informações para vocês, logo mostro aqui no slide. E aí, quando sair o edital mesmo, você precisa fazer um ajuste aqui, um ajuste lá, mas você vai estar pronto já, aprovado, você vai conseguir tirar a pontuação necessária. E direito constitucional vai ser decisivo para isso. A prova de constitucional do último concurso de técnico foi uma prova boa, muito boa, uma prova justa, que foi muito condizente e muito adequada para quem se preparou, tá bem? Mas é isso. Então, o segundo ponto é que se você pensa em fazer o concurso de técnico, mas na verdade, mesmo que você quer ser analista do INSS, você quer ir para um cargo de nível superior, porque ganha mais, você vai ter mais atribuições, você pensa, às vezes, em ter esse cargo de nível superior, depois, para comprovar a atividade jurídica, é muito mais fácil.
você fica lotado numa atribuição do INSS de nível superior que comprova tempo de atividade jurídica, já que você vai trabalhar com concessão de benefício, análise de processos administrativos, matéria que exige conhecimento preponderantemente jurídico. Se você é formado em Direito e pensa em ter o INSS como um local para ganhar a experiência necessária para depois prestar concurso da magistratura, Ministério Público, que exige atividade jurídica, se preparando para técnico, você também está se preparando para analista, que deve sair em algum momento. Mas não deixe desde já começar a se preparar, porque além de ser uma prova que não destoa das demais bancas, a prova de técnico é uma prova que te dá uma oportunidade muito grande de ser aprovado, porque sabemos que muitos serão convocados a partir da lista dos aprovados, enquanto durar esse concurso, que pode, ao que indica, durar 2 anos com prorrogação por mais 2. Pode ser que você não seja chamado de início, mas lá para 2024, 2025, se uma vez aprovado, a probabilidade de ser convocado é altíssima, tá bem? E isso fica muito evidente quando a gente busca aí no buscador, no Google, a vencedores do INSS, que é hoje o fato incontestável, e a necessidade de investimento por parte da autarquia federal em questão na composição, não é nem na ampliação, na recomposição dos seus quadros. As pessoas que aposentaram, foram exoneradas, é preciso que o INSS volte a ter servidores para preencher os quadros que estão vagos. Então, possivelmente, as próximas leis orçamentárias devem, sim, já ter um indicativo seguro de que muitos serão convocados a partir desse concurso durante a sua validade e, possivelmente, sua prorrogação. A gente sabe que a prorrogação é uma decisão discricionária da administração pública, mas é muito provável, seguindo aí essa ritualística que já foi verificada no concurso de 2016, esse concurso também seria prorrogado, então teria aí a possibilidade de te convocar pelo período de 4 anos, 2 anos de validade, mais 2 anos de prorrogação, tá bem? Bom, direito constitucional. Direito constitucional é a matéria mais importante de todas, porque eu sou professor, eu adoro direito constitucional. Direito constitucional é a matéria que todo mundo tem que estudar, porque é a base de tudo, mas para a prova de técnico do INSS, dói meu coração, eu fico extremamente chateado em falar isso. Não é a matéria que você vai estudar mais. Por que não é a matéria que você vai estudar mais? Porque o número de questões para técnico do INSS que tratam de direito constitucional é muito reduzido. Eu já disse para vocês que são questões que tendem a ser baseadas na literalidade da Constituição Federal. Eu vou te mostrar que, para técnico do INSS, esse número de questões é baixíssimo. E aí você vai estudar, sim, mas você não vai deixar de estudar aquelas disciplinas que têm o maior peso. Então, faz parte do professor de Direito Constitucional, aqui nesse concurso, dizer: estude Direito Constitucional com dignidade, com seriedade, não abandone, porque quem estudar o necessário vai ser aprovado, já sabe que o necessário está baseado, geralmente, na literalidade dos dispositivos da Constituição. E se você não estudar, você pode errar, e se o SESC e a Braskem manter a tradição que é das provas que essa banca elabora, aí errando as questões de constitucional, você vai perder pontos valiosos de outras questões que você estudou. Então, tem que ser estudado? Tem, mas de forma orientada, de modo que você não deixe de estudar as demais matérias que têm um peso maior, de conhecimento específico, por exemplo. Você vai ver que direito constitucional para técnico não aparece. E que, para técnico, é só para conhecimento básico, que você vai encontrar direito constitucional. E, além disso, você vai perceber um outro ponto relevante. Ao estudar direito constitucional, você vai conseguir, talvez, respirar, porque o edital traz um número muito pequeno de matérias de direito constitucional para ser cobrado de vocês. Quando você verifica, por exemplo, a legislação previdenciária, é um mar, é um oceano. Então, você pode tentar intercalar aí, já que você vai ter uma overview de legislação previdenciária, nos momentos que talvez você esteja mais cansado, geralmente final de semana, sexta-feira, ou, sei lá, se você costuma estar cansado, no começo da semana, porque você folgou, não folgou, perdão, trabalhou durante o final de semana, mas vai começar a estudar já cansado no começo da semana, deixa para estudar essa matéria de direito constitucional nesses momentos, já que a incidência é uma incidência controlada e o número de questões não é tão expressivo quanto dos conhecimentos específicos e das demais matérias. É preciso ter estratégia.
Eu, por exemplo, se fosse fazer esse concurso, eu só ia estudar direito constitucional, mas eu ia acertar um número muito reduzido de questões, porque eu deixaria de estudar as matérias que acabam dominando o edital e que vão ser determinantes, vão ser as matérias necessárias para a aprovação de vocês. Então, eu repito, é muito triste falar para vocês não ficarem focados em direito constitucional. Tem que estudar, mas de forma controlada. Teve uma dúvida aqui, aqui, pronto. Muito obrigado aí pela dúvida. É ótimo que vocês mandam as dúvidas aqui e com isso eu consigo responder e dialogar com vocês. Professor, realizei a prova em 2016, percebi que as questões de direito constitucional foram sempre interligadas, de alguma forma, com o conteúdo previdenciário. Olha só, isso é uma característica de todos os cursos. Muitos cursos, peraí, eu não vi parte da pauta aqui, que muitos cursos, um pouquinho, acho que vai voltar aí, que muitos cursos saem da objetividade. Ótimo, isso é fundamental. Olha só, quando você pensa numa banca séria, existe uma coisa de banca séria que é cobrar dos candidatos matérias satelitárias, como o direito constitucional nessa prova, acabei de dizer para vocês, que não é a matéria que tem o maior número de questões, mas cobrar as matérias satelitárias com aderência. Por exemplo, você vai ver lá que está mencionado direitos fundamentais, pode ser que cobrem direitos sociais, pode ser que cobrem direitos individuais, mas não há dúvida aqui, a chance de você encontrar uma questão de direito social é muito grande. Por que é muito grande? Porque Previdência Social está no artigo 6º, é direito social. Pode cobrar o artigo 5º? Pode, foi cobrado, inclusive, mas aspectos têm relevância com a área previdenciária. E o mesmo vale para a administração pública. A administração pública, consta no edital de vocês, a gente vai ver isso já, tem uma série de regras que envolvem questões previdenciárias. Então, isso é muito importante. No momento de estudar os temas do edital, ler todo o conteúdo, mas fazer um filtro. Você pode fazer esse filtro com as questões anteriores, como você aqui colocou a dúvida, já percebeu, de outros concursos, não só do INSS, mas que o SESC-Sebrasp tenha feito em relação à matéria previdenciária, de alguma autarquia previdenciária do DF, do Estado, tem que pesquisar no banco de provas, ou uma outra banca. Então, vamos imaginar que tem lá o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de São Paulo, por exemplo. A VUNESP fez a prova. Não dá para você pegar a legislação do Estado de São Paulo, mas direito constitucional, dá uma olhadinha rapidinho no edital, vê se bate os temas e faça as questões que uma outra banca fez para uma entidade, ainda que seja de previdência, de regime próprio de servidores públicos de Estado, o direito constitucional é o mesmo. E você vai começar aos poucos a perceber a aderência dos temas de direito constitucional que estão no edital, mas que dialogam, às vezes de forma assim, indissociável do universo previdenciário. E são essas questões que não só o SESC-Sebrasp, mas as bancas sérias, as bancas que têm tradição de elaborar boas provas e selecionar servidores habilitados para desempenhar suas atribuições, costumam cobrar. Então, a dica que vale aqui, eu quando preparo aula, eu faço sempre isso. Ensino você a preparar a aula aí, e podem fazer isso tranquilamente na preparação de simulados que eventualmente vocês fazem, por ferramentas que vocês vão encontrar no concurso, essa possibilidade. Faça uma varredura de instituições autárquicas que cuidam de regime previdenciário, porque o regime geral é o INSS, mas tem autarquia previdenciária de regime próprio, de estados, por exemplo. Se for feito concurso aí nos últimos anos, encontre lá direito constitucional, vê se os temas batem todos e façam as questões, porque a Constituição é a mesma, os artigos são os mesmos, e a chance desses temas, não da literalidade da questão, mas os temas repetirem, é altíssima. Como a prova foi lá em 2016, a gente tem poucas questões, é muito bom refazer a prova. Inclusive, eu vou colocar aqui para vocês as questões que foram cobradas para provar que cobram-se a literalidade. Mas é importante também ampliar esse leque e fazer outras provas de outras instituições que cuidam de matéria feita ao regime previdenciário, ainda que seja uma outra banca, que não o próprio SESC-Sebrasp, repito, porque vocês não devem encontrar uma prova de nível superior com jurisprudência do Supremo Arrodo para o concurso de técnico do Seguro Social, tá bem? Espero ter respondido a pergunta aí e excelente observação, tá? Muito boa observação, tá? Eu vou usar aqui essa oportunidade para dizer, não tem como enganar candidato que é aluno de curso preparatório que conhece a prova, como é o teu caso.
Porque se eu for falar lá, não, a história do direito previdenciário no Brasil, mas isso não cai, nunca caiu. Então, esse professor pode ser bom para dar aula em outro lugar. Aqui, não, ele não atende o que eu quero. Isso é muito bom. E eu acho que isso é que faz com que nós tenhamos muita responsabilidade a preparar aula para vocês. O slide que eu preparei aqui, vou mostrar para vocês inicialmente aqui, só para vocês terem uma ideia, né, do que espera vocês no próximo concurso, que não deve mudar muito da prova de 2016. Tá? A análise estratégica do digital e da prova do concurso do INSS de 2016. Foi a mesma banca, CESP e Sebrasp. Eu vou focar aqui nos pontos que envolvem o técnico, mas se depois sair o edital para analista, já tem isso pronto, você já sabe também o que te espera também, e aí a gente, na live, trata dos dois de uma vez só. Direito constitucional, disciplina que integra a área de conhecimentos básicos para técnico, viu? Tá? Conhecimento básico. Verificação da abordagem de temas de direito constitucional no edital abordados na prova de 2016. Técnico, apenas prova de conhecimento geral. Direito constitucional apareceu para vocês e possivelmente vai aparecer em técnico só para conhecimento geral, tá bem? Você vai dizer, pô, é pouca coisa. Sim, por isso que eu oriento que você faça um estudo bem estratégico mesmo. Não vai, por mais que você goste de direito constitucional, todo mundo gosta de direito constitucional, não vai usar muita energia, muito tempo para ficar estudando direito constitucional e abandonar a parte de conhecimento específico. A gente vai ver isso já. Analista, vou falar rapidamente aqui, prova de conhecimentos gerais, mais de conhecimentos específicos. Então, olha, quem está estudando para técnico já tem pelo menos uma parte aí que pode depois ser usada num eventual futuro para analista do Seguro Social. Relevância da matéria na somatória final da pontuação na prova de conhecimentos básicos, técnico e analista, tá? Técnico e analista, 7 dos 50 itens de conhecimento básico, o que dá a 14% da prova de conhecimentos básicos, tá bom? Então, 7 de 50 itens de conhecimento básico, 14% da prova. Fala, é pouco. Olha, é pouco, mas se você estudar muito bem direito constitucional, você consegue quase ter a pontuação necessária para ser aprovado no conhecimento básico. Porque o edital exigiu, lá em 2016, que você tivesse no mínimo 10 acertos em conhecimento básico, depois tinha o acerto no mínimo conhecimento específico, para continuar no concurso, para não ser eliminado. Então, se você estudar muito bem direito constitucional, sabendo que é 14% da prova de conhecimentos básicos, focado na legislação, fazendo questões anteriores, não apenas do CESP-Sebrasp, questões anteriores de concurso que têm aderência com a área previdenciária, podendo ser, inclusive, de autarquias, de regime próprio, de estados e municípios, você vai estar tranquilo para fazer a prova de constitucional para técnico do INSS, tá bem? Agora, aproveitando para falar de analista, relevância da matéria na somatória final da pontuação da prova de conhecimentos específicos, somente analista, mais 7 itens dos 70, o que dá 10% da prova de conhecimentos específicos. Então, é óbvio que você vai ter aí um número muito maior de pontuação ao estudar direito constitucional para analista, quando o concurso sair, justamente porque você vai ter direito constitucional tanto na parte de conhecimento básico quanto conhecimento específico. Mas focando no que nos interessa aqui na live, que é técnico, você tem aí 7 dos 50 itens, ou seja, 14% da prova. O que é bom, porque é uma matéria que você não precisa se entregar tanto quanto por exemplo, a legislação previdenciária, que é o teu grande desafio para ser aprovado, e você vai ser aprovado porque você vai estudar tanto o conhecimento básico, mas também o conhecimento específico. No edital de 2016, o item 8 do edital dizia que seria aplicado o exame de habilidades e conhecimentos, e aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, abrangendo os objetos de avaliação constantes do item 14, que são os temas, conforme o seguinte quadro. Conhecimentos básicos, 50 itens. Conhecimento específico, 70. Para técnico do INSS, técnico do Seguro Social, direito constitucional não figura em conhecimento específico. Então, é só conhecimento básico, e nós vimos que foram 7 itens cobrados dos 50, o que deu 14% da prova de conhecimento básico, não da prova total, só dos 50 de conhecimento básico, tá bem? Prosseguimos. Se repetido o critério, e que é uma constante nas provas do CESP, você possivelmente vai encontrar esse ponto que você não pode esquecer na hora de se preparar, pensar em estratégia de prova, eventualmente descobrir quais matérias você pode chutar, porque no fundo você sabe
você está chutando, indo bem. Talvez você não tenha ainda como elaborar muito bem o porquê está certo e errado, mas você acertou. Agora, quando você chuta, é um desastre, é melhor não chutar, deixar em branco, porque o risco talvez é muito grande, você não consegue ter nenhum subsídio que você traz de outra área do conhecimento, de experiência de vida para acertar a questão. Às vezes é melhor deixar em branco. Por quê? Vejam só qual é a lógica para você que talvez vai enfrentar o CES pela primeira vez, que vai ter que ter muito claro. Todas as folhas de respostas das provas objetivas serão corrigidas por meio de processamento eletrônico. A nota em cada item das provas objetivas será feita nas marcações da folha de resposta. Será igual a 1 ponto, caso a resposta do candidato esteja em concordância com o gabarito, né? Se o gabarito deu certo, você colocou certo, 1 ponto, se deu errado, você colocou errado, 1 ponto. E 1 ponto negativo, caso a resposta do candidato esteja em discordância com o gabarito oficial definido definitivo das provas. E 0 caso não haja marcação ou haja marcação dupla. Então, olha só, se você acertou a questão, era certo, você colocou certo, era errado, você colocou errado, você ganhou 1 ponto. Mas se você errou, era errado, você colocou certo, ou era certo, você colocou errado, você perde 1 ponto. Então, imagine só que numa matéria que você fala assim, essa matéria eu sou muito ruim, vai, espero que não seja direito constitucional, mas vamos imaginar que é direito constitucional. 7 itens, valia 7 pontos, eram 7 itens. Você poderia somar 7 pontos dos 50 da prova de conhecimentos básicos, né? Então, dos 7 pontos, 4 você sabia. Muito bem, sabia mesmo. E você descobriu que quando você treinava direito constitucional, você chutava, era um desastre, era melhor deixar em branco. Porque se você sabia 7 e já sabe, se você chutasse direito constitucional, você erraria as 3 que você não sabia, e se acontecer, talvez você percebeu ao treinar com questões anteriores, das 4 que você tinha acertado, errando as 3, você vai ficar com 1 ponto. Agora, se você já sabe que direito constitucional você é bom para acertar quando você tem convicção, mas quando você não tem, é melhor não chutar, porque você costuma errar a questão. Você conhece 4, 3 está na dúvida, deixa em branco, você não vai ficar com pontos se você chutar e errar. Você vai ficar com 4 pontos. Isso é estratégia de prova. Agora, se você falar, não, em constitucional, toda vez que eu chuto, eu vou bem. Quer dizer que você sabe, no fundo. Então, pode chutar, porque são 4 itens que você sabia, dos 7, 3 você chutou, você pode errar um, mas você vai ficar pelo menos com 6 pontos. Você está no lucro. Isso varia de matéria para matéria. Eu vou falar para vocês. Eu não sou bom em direito ambiental, embora seja direito público, o direito ambiental tem muita particularidade. Mas toda vez que eu chuto direito ambiental, eu acerto. Ainda que eu falo que eu não sou bom, eu adoro o meio ambiente, mas eu gosto de ver, não sou de estudar. Porque eu consigo fazer várias conexões com o direito administrativo, que é uma matéria que eu domino bastante também, trabalho com direito administrativo, embora não seja professor. Então, são matérias correlatas. Agora, por exemplo, se eu for chutar em processo civil, eu erro tudo. Eu erro tudo, 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 tudo. Eu acho que quando eu nasci, realmente falou, você tem uma missão na Terra. Você vai ser um professor de direito constitucional, vai ensinar direito constitucional, vai conseguir andar com segurança, se quiser trabalhar com direito administrativo, embora eu sou professor de direito constitucional, gosto de direito. Você vai se virar bem ambiental, mas olha, não se meta com processo civil, porque se você chutar, você vai errar. Eu erro mesmo. Né? Então, não adianta. Então, processo civil eu tenho que ter muita convicção. Porque se chutar, eu sempre erro. Então, no meu caso, numa prova como do SESC, que tem errado e não deu certo, se tivesse processo civil, para mim, eu já sei, eu já me vacinei, eu não adianta. Processo civil me traz sempre, não adianta chutar, eu só assinalo que eu vou ter convicção total. Se eu não tenho certeza, é melhor deixar em branco. Mas em ambiental, administrativo, eu posso chutar feliz, porque a chance de eu acertar é altíssima. São matérias que dialogam com aquilo que eu estudo, que é direito constitucional. O mesmo vale para tributário. Tributário também eu consigo me virar muito bem, embora eu não seja professor, não trabalhe muito com direito tributário, trabalho com uma coisa ou outra. Então, mas isso é de cada um. Você tem que lembrar isso com você. Como é que você aprende isso? Treinando questões anteriores. E treinem muitas questões anteriores dos temas do edital. Lembrem disso. Usem a prova de constitucional de conhecimentos que a gente tem aqui, gerais, para técnico. Se mantiver a estrutura da prova passada, dos 7 itens que foram cobrados, dos 50 de conhecimentos gerais, conhecimentos básicos, assim dizer, se você tivesse com total certeza dos 7, você acertaria os 7. Se você tivesse certeza em 4, sabendo que chutaria em direito constitucional, pode ser que você acertaria os 7, mas poderia errar um e ficar com 6 pontos. Agora, se você sabe que em direito constitucional você não é bom para chutar, você tem certeza em 4. Aí resolveu chutar 3, errou os 3 e ficou com 1 ponto. Isso é estratégia de prova. E tem matéria que você vai ser bom de chute, tem matéria que você não vai ser bom de chute. E isso varia de candidato para candidato. Eu, por exemplo, se tiver que chutar,
processo civil, eu abandono a prova, deixo em branco. Não, eu não chuto, porque eu vou errar e vou perder ponto, tá? E é de cada um mesmo, tá bem? Mas olha só o que diz lá o item 8.15.14. Será reprovado nas provas objetivas, reprovado, e eliminado do concurso o candidato que se enquadrar em pelo menos um dos itens. Obtiver nota inferior a 10 pontos na prova objetiva de conhecimentos básicos. Então, imaginar que você é muito bom em direito constitucional, estudou direito constitucional, sabe que foram 7 itens, mas acertou os 7 itens. Praticamente você já cumpriu esse requisito. Já cumpriu esse requisito, você já tem praticamente os 10 pontos do conhecimento básico para você, não é mais uma preocupação. Agora, em conhecimento específico, que são 70 itens, você tem que ter 21 pontos. Somando os dois, você tem que ter pelo menos mais que 36 pontos, não está eliminado da prova. Então, só de saber que as 7 questões de direito constitucional, se estudada corretamente, podem te dar pontos que vão somar para a tua aprovação, mas que vão te garantir a permanência no concurso nesse primeiro item, 8.15.4.a, praticamente, dos 10 pontos que você vai ter 7 acertando os 10. Pronto, já justifica o estudo focado e orientado em direito constitucional. Tá bem? Vamos continuar aqui. O edital da prova de técnico de seguro social. Lembrando que eu estou falando da prova de 2016. O edital saiu dia 31 de dezembro de 2015. Foi uma loucura, o pessoal não teve nem Réveillon. A prova foi em 2016. Olha, a prova de direito constitucional do edital de técnico é uma prova que já dá um indício de que vai cobrar de vocês artigo da Constituição. Olha aqui, direitos e deveres fundamentais, ainda fala quais são os direitos e deveres fundamentais. Direitos e deveres fundamentais, direitos individuais e coletivos, artigo 5º, direito à vida, à liberdade, igualdade, segurança e propriedade, direitos sociais, artigo 6º ao artigo 11, nacionalidade, artigo 12 e 13, e ainda fala de direitos sociais e políticos. Direitos políticos estão nos artigos 14, 15 e 16. Então, se mantido o concurso, a característica do edital do concurso passado, 2016, você vai ter que estudar. Pode anotar aí, anote, comece já a estudar. Artigo 5º, artigo 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º e 16º no primeiro ponto, direitos fundamentais, tá? São, aqui eu contei, você vai ter que estudar 12 artigos, do 5º ao 17. Repito, artigo 5º ao 17. Lá prevê direitos políticos, direitos sociais e políticos. Então, os direitos vão até o artigo 16. Então, do artigo 5º ao artigo 16 da Constituição Federal. Vou dar 17 artigos, tá? É isso mesmo? 12, eu errei aqui. São 12 artigos, tá? Então, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 12 artigos. Do 5º ao artigo 16. Os direitos políticos param no artigo 16. São 12 artigos. E já a administração pública, a banca também já dá quais são os artigos que você precisa estudar. 37 a 41. Então, a gente tem 37, são 12 artigos, mais 37, 38, 39, 40 e 41. Com mais 5 artigos, aí sim, soma 17 artigos no total. 17 artigos da Constituição. Pô, professor Macau, mas o artigo 5º tem 79 incisos, sim. Mas treinando questões anteriores, você vai descobrir quais são os incisos do artigo 5º que o CSC-Brasp mais costuma cobrar, dos concursos em geral, mas você vai também ter ainda uma forma de calibrar, pegando outros concursos de área previdenciária, em que esses temas aparecem, e eles aparecem em todos os concursos. Ainda que cite por outras bancas, você vai saber quais são os artigos que têm aderência com matéria previdenciária, artigo 5º, pode ser que cobre direitos sociais, artigo 6º. Então, você acaba estudando de forma orientada. E o que eu recomendo? Já vou falar disso, que é o que eu preparei na segunda parte da live. Qual é um roteiro muito seguro e prático para vocês estudarem? Tem que conhecer os artigos, tem que verificar, se fizer curso, se o curso te deu todos os artigos, então, por artigo 5º ao artigo 16 para técnico, repito, 5º ao artigo 16, e depois o artigo 37 a 41 da Constituição Federal. Pronto. Tem aqui o capítulo que eles colocam também, o 7º, da Constituição Federal. Fala assim, mas o que é o capítulo 7º que está no edital aqui? Ó? Você vai lá no artigo 37, o capítulo 7º da Constituição Federal, ele trata desses artigos 37 a 41 do capítulo 7. Porque
Continua ainda o capítulo 7º, na seção 3, ele trata de militares, não tá. Militares é o artigo 42. Então, se preocupem em entender que esse capítulo 7º está delimitando, são os artigos 37 a 41 do capítulo 7º. Por exemplo, a seção 3 desse artigo, que trata dos militares, não cai, tá? Ficou claro isso? Então, você vai estudar só os artigos 37 a 41 e é suficiente para fazer a prova. Bom, as questões de direito constitucional que foram cobradas na prova de 2016. Eu não vou corrigir as questões aqui, mas fica aí, depois você fazer um simulado, se você quiser. Mas primeiro estuda, revê pelo menos, né? Mas vejam que são questões que não falam de jurisprudência. Cadê? Segundo o Supremo, não tem, a administração pública, artigo 37 e 41. A garantia constitucional do acesso aos usuários a registros administrativos e informações sobre atos do governo está relacionado ao princípio da eficiência, princípios da administração pública, uma questão de direito constitucional que tem fundamento no artigo 37, mas que você usaria as aulas de administrativo, que também está no edital, no conhecimento básico, para você estudar. A banca foi muito generosa, porque cobrou direito constitucional, mas temas que se relacionam com direito administrativo, que você já estudou também para essa prova. Moralidade administrativa, mais uma questão de princípios constitucionais da administração pública, mas que dialoga com direito administrativo. Você poderia usar as aulas administrativas para a questão. O item 30, no cômputo do limite remuneratório, chamado teto constitucional, devem ser consideradas todas as parcelas. Não é jurisprudência, é literalidade do artigo 37, que exclui as indenizações. A indenização não entra no teto, está lá especificado no artigo 37 da Constituição Federal, em decorrência do princípio da impessoalidade mais princípio, tá vendo? Então, perceba que nós estamos falando aqui de uma prova de constitucional, você fala, mas está falando de administração pública, mas lembra que o edital ele destaca, administração pública, então é o viés constitucional, essas questões têm fundamento na Constituição, tá? Não são questões de direito administrativo. E eu considero que a chance de você encontrar, de novo, na prova de direito constitucional, questões sobre administração pública que estão ligadas com o direito administrativo é altíssima. Sabe por quê? Porque as bancas de concurso em geral, não só o SESC e o Sebrasp, as bancas em geral, perceberam que as pessoas não estudam muito o artigo 37 a 41. Porque os cursos não costumam, a não ser que sejam cursos focados no edital, trata disso. Eles falam assim, nos cursos em geral, quando você tem um curso aberto, aí, regular, que não é focado no edital, tá? Quando o curso não é focado no edital. É um curso de direito constitucional e um curso de direito administrativo. O professor de administrativo fala assim, não, a administração pública na CF, artigo 37 a 41, é tema de direito constitucional, eu não vou trabalhar, não. É um curso regular aí que não tem foco no edital. Aí vai o professor de direito constitucional e fala assim, olha, a administração pública na CF, do artigo 37 e 41, é tema de direito administrativo, eu não vou trabalhar, não. As bancas perceberam isso. Então, nos cursos regulares que não tem foco no edital, você vai encontrar um discurso de que isso é tema de direito constitucional, na aula de direito administrativo, e um discurso que isso é tema de direito administrativo na aula de direito constitucional. E o aluno fica jogado. Agora, quando você faz um curso que é reta final, baseado no edital, você vai encontrar aulas pesadas. Eu conto para vocês, quando eu comecei a dar aula em curso para concurso, vocês não tinham nascido ainda. Eu tive que estudar e aprender isso, porque você não encontra em manuais, não tem. E costuma cair a literalidade mesmo do artigo 37 e 41. Então, mais um fator que mostra que, ao que indica, a prova continuará baseada na literalidade da Constituição. Baseada na literalidade da Constituição. Então, nos temas de direito constitucional, aposto mesmo em questões que vão te cobrar a literalidade da CF. 4 dos 7 itens, tem mais 3. Mas perceba que a maior parte dos itens esteve focado em administração pública na CF. É provável que isso aconteça no próximo concurso, porque aí a banca cobra de vocês não só direito constitucional, mas também direito administrativo, que é matéria de conhecimento básico. 3 itens de direitos fundamentais. A respeito dos direitos fundamentais, julga os itens a seguir. Basta que a pessoa nasça no território brasileiro para que seja considerado brasileiro nato. E aqui a gente está falando de nacionalidade. Tá? Eu lembro que, independentemente da nacionalidade de seus pais, a não ser que algum deles ou ambos estejam a serviço da República. Esse item foi anulado pelo SESC, porque não foi adequado à literalidade do artigo 12. O SESC anulou esse item. Ambos os pais, está na literalidade, o artigo 12, parágrafo 1º da Constituição Linear. Ambos os pais têm que ser estrangeiros a serviço do país para o filho não ser brasileiro nato. A banca anulou, porque não fala que algum deles, tem que ser ambos, tá bom? Não, o Maximiliano está perdidinho, direito constitucional. Não está perdidinho, não. Você vai começar hoje. Olha só, nada de perdido, não.
artigos, por favor, me escreva aí. Quais artigos você vai começar a estudar com foco? E eu vou falar disso na segunda parte da live, já estou acabando para começar a falar para você. Quais artigos você vai começar a estudar? Artigo 7º ao artigo 16, perdão, artigo 5º ao artigo 16, repito, 5º ao 16 e artigo 37 e 41. É agora. Tá aqui, tudo está lá, tá? O direito à vida desdobra-se da obrigação do Estado de garantir à pessoa o direito de continuar viva e proporcionar condições de vida digna. Você vai verificar que a dignidade da pessoa humana é a base do direito à vida, de fato. Isso é a definição de direito à vida. E ainda pergunta a questão da igualdade, que proíbe que o legislador distingua pessoas, é o princípio da igualdade material, que você vai estudar isso em direito constitucional também, pode ficar tranquilo, tá bem? Então, vamos voltar aqui para a tela agora da live. Essas foram as 7 questões de direito constitucional da prova. Então, você viu que não tem jurisprudência. Segundo o Supremo, segundo recente decisão do Supremo, é estudar a Constituição. Eu volto aqui para o apontamento que foi colocado pelo Maximiano, dizendo que ele está perdido. Não está perdido, não. Você está encontrado. Então, o que você vai começar a estudar? O que eu recomendo que você faça já, agora no seu edital? Edital passado, de técnico. Já sabe quais são os artigos. Artigos 5º ao artigo 16 da Constituição Federal. Pode pegar e começar a estudar. Depois, artigos 37 a 41. Macau, como é que estuda artigo? Isso é fundamental. A prova vai ser fundada de artigo, tá? Questões anteriores. Eu acredito que você já faz parte, né, do sistema de estudo extremamente inteligente do que concursos. Já vi que você é orientado pela Folha Dirigida, e eu sei que você sabe usar a ferramenta de concurso. O site do que concurso é ótimo para você começar a filtrar questões. Para começar a filtrar questões dos temas do edital. E começa pela banca do CESP, nível médio, nada de pegar questão de nível superior. Coloca lá, CESP, nível médio, nesse primeiro momento, pode pegar, não precisa do INSS, não. CESP, nível médio, bota lá direito constitucional, direitos e garantias individuais, direitos sociais, nacionalidade. Você vai ver que em questões de nível médio, a banca do CESP-Sebrasp, ela foca na literalidade da Constituição. E ao focar na literalidade da Constituição, você vai perceber que depois de um tempo fazendo questões, você pode até errar no começo. Você vai começar a acertar, porque você já errou. Só erra no concurso quem nunca tentou fazer a prova. Agora, quem já tentou fazer a prova começa a acertar. Por quê? Porque errou antes, não vai errar mais. E é o que eu recomendo que você faça. Que você comece a identificar com as questões quais são os incisos, quais são os parágrafos do artigo 5º, do artigo 12, do artigo 37, do artigo 39 da Constituição, que essa banca costuma cobrar. E grifa esses parágrafos. Eu uso aqui, vou mostrar para vocês, você vai eu uso hoje digital, né, que faz atualizar. Mas, por exemplo, quando eu estudo um tema e vejo que cai muito, eu faço isso aqui, ó, no meu Vadimeco. Eu grifo. E eu só vejo isso aqui. Então, ó, se eu passar agora o artigo seguinte, que eu vejo que não cai, não está grifado, não precisa ler. O outro artigo não está grifado, não precisa ler. O outro artigo está grifado, não precisa ler. Por quê? Porque ao pegar questões anteriores de banca, eu vejo que esses artigos caem muito. E desse modo você vai saber que, olha, são muitos artigos, poderia ser mais, tá? São 12 artigos de direitos e garantias fundamentais, artigo 5º ao artigo 16, e mais 5 artigos de administração pública, 37 a 41. Mas você não precisa conhecer o artigo inteiro, você vai só grifar a parte do artigo que você viu que cai. E, além de grifar, eu errei, pronto, você vai aprender. Você tem que ter o hábito de rever isso sempre até a prova. Porque você vai chegar na prova, você vai encontrar de novo essa questão. A banca do CES-Sebrasp, que você vai mapear agora, com questões de nível médio, com os temas do edital passado, que possivelmente serão os temas desse edital, vai repetir as questões, porque ela já sabe que todo mundo erra. Possivelmente você vai errar inicialmente, se você não estudou ainda. Mas depois que você errou uma vez, você não erra de novo. Você não erra, você aprendeu a não errar. Tá? A lógica do concurso, qual é? Aprenda isso. Não passa quem acerta tudo. Se você acertar tudo, você vai ser investigado pela Polícia Federal. Passa quem erra menos. Passa quem aprendeu a não errar porque errou antes e se preparou com foco. Então, por favor, já comece desde já, a fazer as questões da banca do CES-Sebrasp, nível médio, dos temas. Depois, quando estiver chegando mais perto da prova, você já domina o conteúdo, pode até abrir para outras bancas que cobram legislação para concurso de nível médio também em área previdenciária, autarquias previdenciárias. Aí você procura nas ferramentas.
Eu fui injusto, eu falei que o site do Que Concursos é o melhor lugar para encontrar questões de prova. Eu acho mesmo, melhor lugar, né? Mas tem um lugar melhor, tá? Tem um lugar melhor. É o aplicativo do Que Concurso, porque o site tem que usar a internet, tem que usar o iPad, é grande. Mas o aplicativo eu carrego no meu celular, gente, está aqui, ó. Onde eu tô, em fila, tem que esperar no consultório médico. Eu sou viciado em questão. Eu fico fazendo questão. Eu adoro questão, adoro ver meu rendimento. E só para você saber que, mas você acerta todas as questões, professor, porque você dá aula. Pois então, para eu acertar as questões, eu preciso errar primeiro. E, quando você pegar aí, eu já fiz mais de 10 mil questões aqui. Na verdade, 10 ainda não, 9.383. Vai chegar em 10 mil até o final desse mês, tenho certeza. 73% dá certo. O que eu errei, esses 27% que eu errei na hora de preparar a aula, eu costumo fazer mesmo, não prestando muita atenção. Já faço. Se eu estou meio cansado antes de só não fazer o que eu faço, eu faço aquela leitura dinâmica, porque eu imagino que o aluno vai fazer a mesma coisa. Aí eu erro. No outro dia eu vou lá, desculpe que eu errei. Se for necessário, mudo a minha aula para não errar mais, não deixar que ninguém erre mais. Então, se eu refazer isso aqui agora, eu garanto que eu 100% não, mas uns 95% aí, mesmo nesse esquema, eu vou acertar, porque eu não vou errar mais. Eu já aprendi a errar. Errar faz parte do processo de aprovação. Errar faz parte, tá? Então, eu não quero que você use essa técnica. Eu faço quando estou cansado, sem atenção. Não, 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 não. É que eu costumo estar mais viciado, porque eu só dou aula no trabalho. Então, eu imagino que candidatos fazem, às vezes, nervoso, tal. Eu procuro nesses momentos em que eu estou com déficit de atenção fazer as questões. Mas depois eu volto para reler o que eu errei. Eu faço o pente. Descubro porque eu errei. Eu não tinha percebido aqui esse não. Eu não vi que tinha uma exceção. Pronto. Se for o caso, eu vou lá e mudo minha aula, modifico minha notação de aula, grifo o artigo da Constituição, às vezes que eu não conhecia, porque a Constituição é muito grande, mesmo dando aula, sendo mestre, doutor, eu não conheço, e eu não erro mais. E eu quero que você faça isso. Olha, para passar na prova, aprendam isso. É preciso errar antes. Você não se prepara sem fazer simulado, sem treinar questões, chega lá e acerta a questão de cara. Então, qual é o segredo? O segredo é esse. Treinar questões. Conhece o edital. Já sabe que a prova de direito constitucional é uma prova que representa uma quantidade não muito expressiva da primeira prova, primeira parte da prova de conhecimentos básicos, mas que vai ser útil se você está direcionado para te garantir uma pontuação imprescindível para ser aprovado. Faça questões anteriores. E até você aqui não muito ético. Isso vale para o direito administrativo, direito previdenciário, porque a banca vai repetir questões, gente. Bota isso na cabeça. É aquela história, você fala, eu vi fulano que passou na prova, ele falou que antes de ser aprovado, ele tomou pau em 10 concursos, ele reprovou em 20 concursos, estava aprendendo a fazer prova, você não precisa tomar pau em 20 concursos, você não precisa ser reprovado em 20 concursos, se você agora usar o tempo que você tem, eu sei que o tempo é escasso, mas organiza teu tempo para aprender a não errar a questão, fazendo questões. Se acertar, saber que acertou, continua acertando, se errar, errou, e não vai errar mais, porque você descobriu o motivo do erro e não vai cair na pegadinha. Então, façam questões. Tem que fazer questões mesmo, tá? Quanto mais questões você fizer, mais próximo para ser aprovado. Mais próximos, tá bom? Ficou claro isso? Beleza. Gente, a gente está caminhando já para o final da live. Ótimo. Eu ia falar, por favor, coloquem perguntas. Eu quero dialogar com vocês. A Priscila trouxe aqui. Por qual disciplina devo começar a fazer a prova? Pela disciplina que você tem segurança. Eu sempre começaria por direito constitucional. Aí eu iria para direito administrativo, que eu gosto. Se tivesse processo civil na prova, eu ia fazer a última. Porque se não deu tempo, é a matéria que se eu não souber, eu vou deixar teu. Priscila, aprenda uma coisa. Você é uma candidata que merece ser respeitada pela banca. E você vai se dar esse respeito, viu? Você não vai deixar a banca ditar o teu ritmo de prova. Você vai fazer uma análise estratégica. Eu sou muito bom nessa matéria. Eu estudei, eu domino muito bem português, domino muito bem direito constitucional, domino muito bem direito previdenciário, que é a parte específica. Então, eu vou fazer. Eu não consegui estudar muito, por exemplo, direito administrativo. Deixa para o final. É assim que funciona. Tá? Então, é você. Porque a banca ela coloca lá a prova de um jeito que ela quer induzir você para fazer. Geralmente, eles colocam o português de início porque tem textos imensos para você interpretar. E o candidato, quando começa a interpretar texto, ele está com gás, ele vai lá ler, reler, ele vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. Vai perdendo tempo. Aí, no final, se desespera. Às vezes, você era muito boa, você preparou, estava muito preparada para fazer direito constitucional, porque estava na parte final da prova, não conseguiu fazer, que você usou todo o tempo para ler, reler, interpretar, viajar no texto de português.
Mas às vezes você usou tanto tempo para ler, reler as questões de português, os textos, leu 3 vezes o texto para ver se não... que vai faltar tempo para ver as questões que você estava muito preparado de conhecimento técnico, por exemplo, as questões de construção, você viu que elas eram bem curtas no slide. Estudou, vai lá, acerta isso, vai sobrar tempo depois você usar aí para interpretação de texto. E pode ver, não é loucura minha. Eu desafio você a fazer isso depois, Priscila. Pode ver, geralmente começa com português, com textos longos, para te tirar a atenção. Para te deixar já desestabilizada, mas você não vai, você não vai seguir a sugestão da banca, você vai fazer inicialmente a matéria que você tem maior afinidade, aquela que você treinou e você segura. Tem que acreditar em você na hora da prova. E aí você organiza teu tempo, otimiza lá, e aquela prova que costuma ser mais longa, você vai fazer. Mas você vai deixar para o final, porque você não vai se desesperar. Você já fez quase todas as demais matérias. Se deixar 2, 3 questões da prova que está muito longa para o final, ótimo. Mas no lucro, você fez lá, das 50 de conhecimentos básicos que a gente tinha, né? 50, você já fez 48. 2 não deu tempo, ótimo. Agora imagina você gasta lá metade da prova fazer as 10, 15 questões de português, aí no final vai sobrar aí para você 10, 12 questões sem fazer, que não vai dar tempo. Então, treine. Isso é simulado. Entenda o perfil da prova, deixe aquelas disciplinas que costumam ser disciplinas que têm um volume maior de leitura de questão para o final. E português, geralmente, mesmo se for bom em português, viu? Porque aí não basta não ter familiaridade, mas é importante saber que a prova de português é uma prova que vai te consumir mais tempo, porque vai ter que interpretar texto. Interpretar texto na prova é diferente de assinalar certo e errado na questão, tá bem? Beleza. Alguma outra dúvida, por favor, podem mandar. Eu estou aqui à disposição de vocês. Gente, mas enquanto não chega a dúvida... tem aqui. Deixa eu ver aqui. Em 2016, fui com excesso de segurança, resolvi responder todas 120. Acertei 99. Se tivesse deixado... Você foi muito bem. Caramba! Muito, muito bem. Se tivesse deixado algumas em branco, talvez tivesse conseguido a pontuação. Com certeza. Com certeza. Olha só, se você entende que tem algumas matérias que você, talvez... Quando chuta, tem que ter... Treina mesmo. O painel de desempenho do concurso te mostra, você coloca lá, processo civil no meu caso, eu vejo lá que eu tenho um desempenho sofrido. Constitucional, eu acerto, claro que eu dou aula, né? 95%, 98% das questões. E mesmo dando hora, erro, viu? Erro e depois desculpa o que eu errei. E aí não quero errar de novo. Faz parte da preparação de aula do professor e da tua preparação. Mas eu sei que quando eu chuto constitucional, na verdade eu não chuto que sou professor, eu sei mesmo. Né? Administrativo, quando dou aula, mas trabalho bastante com administrativo, eu não tenho muita certeza, mas eu chuto dá certo. Então eu vejo que mesmo não sendo professor de administrativo, eu consigo ter desempenho de 85%, 90% administrativo. Processo civil. 45%, 50%. Não adianta estudar, não entra na minha cabeça. Minha irmã é professora de processo civil. Eu falo para ela, quando eu preciso, eu ligo para vocês, você me resolve. É isso. Tá? Então, essa ideia de aos poucos, usar mesmo, você pode pegar aqui, eu até vou mostrar para vocês o desempenho, aqui não dá no aplicativo, vai ter que ser no site. No site do concurso você consegue ver por disciplina, no aplicativo não dá. Aquela que você vai melhor, que você vai pior, faça diagnóstico. O que vale para outro candidato não vale para você. E aí, se for o caso, não tenha medo de deixar em branco as disciplinas que você descobriu que você não é bom para chutar. Isso não eu estou sendo fraco. Não. Isso é ser esperto, inteligente. Na prova, não dá para saber tudo. Vai ser provado quem errar menos do que quem acertar tudo. Tá bem? Então, a colocação que foi feita aqui é muito pertinente. E eu acredito que essa é a melhor estratégia para você, caso tenha que deixar algumas questões em branco, saber quais matérias você não deve chutar, porque quando chuta é um desastre. Tá bem? Beleza? Alguma outra dúvida? Bom, enquanto não vem as dúvidas aqui, não vem chegou. Claro que eu posso. Não, eu vou repetir para todo mundo. A Lucy perguntou aqui os artigos. Então, se for mantido o edital, Lucy, olha só, você não vai ler só os artigos. Estudar a Constituição não é estudar romance, viu? Não é pegar, ler o artigo 5º, primeiro, inciso 1º, inciso 2º, inciso 3º. O que eu recomendo é que você comece a fazer a leitura dos artigos da Constituição com base naquilo que você identificou que cai na prova. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma questão que foi cobrado, aqui, daí eu estou no modo aqui, em artigo
não está no teu concurso esse artigo, tá? Ele não está no teu concurso. Mas se porventura você viu lá, né, no artigo 5º cai muito o inciso 16 e cai. Grifa o artigo 16. E depois começa, viu, a ler esses artigos a partir da realização de questões de identificação que cai muito nas provas do SESP. Quais são os artigos? Anota aí. Se mantiver o edital de 2016, e vai manter. É muito difícil mudar, tá? É a lógica do setor público. Está feito, funciona assim, continua funcionando. Artigos 5º a 16. 5º a 16. Tá? A gente tem 12 artigos. 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º. 12 artigos aqui. 12. 5º a 16. Tá? E depois os artigos 37 a 41. 37, 38, 39, 40 e 41 da Constituição. Mais 5 artigos, dá 17 no total. Tá? Então, artigo 5º a 16 e 37 a 41. Mas não é para pegar, não é para imaginar que estudar a Constituição, e precisa estudar, é o que vai cair, é a literalidade da Constituição para vocês. É muito provável que caia mesmo. Não é estudar um romance. Tem o capítulo 1, depois o capítulo 2, capítulo 3. A história é toda amarrada. Não, nada disso. Use o que é concursos, use mesmo para treinar questões da banca, desses temas, aprenda a usar a ferramenta de busca, aprenda mesmo. E você vai conhecer a banca, você vai saber o que a banca cobra. Depois que você estiver seguro no CSC-Brás, você fala assim, eu vi que cai temas que está dialogando com o direito previdenciário, e eu acho que tem pouca questão no CESP, mas tem que pegar dessas bancas. Mas agora, aprenda a fazer questão do CESP. E aí, usando depois a análise do seu desempenho, você vai descobrir quais questões você é boa, qual que você é ruim para chutar, e que é boa, você pode chutar sem medo que vai dar certo. Se você não for muito bom, se o teu chute não for muito bom, for ruim, deixa em branco. Beleza, Luci? Ficou claro isso? Então, artigo 5º ao artigo 16 e artigos 37 a 41. Mas faça a leitura direcionada. Você encontrou lá o artigo na questão, nos comentários, são nos comentários aqui das questões. Tem a questão e aqui tem um comentário das questões. Encontrou, e o pessoal é muito solidário. Eu acho isso uma coisa bonita. Fico emocionado de ver como que o concurseiro que participa aqui do que concurso se ajuda. O pessoal vai lá e comenta. Porque no concurso você concorre com você mesmo. Então, é uma forma de ser altruísta. É uma coisa que me emociona. Sou professor, acho que conhecimento tem que distribuir, que você tem lá. Grifa o artigo da Constituição. Eu tenho aqui Constituição escrita, mas eu não uso mais. Já ficou no passado essa Constituição escrita. Você vai ver que, mesmo sendo professor de Direito Constitucional, eu não conheço a Constituição inteira. Eu conheço aqueles artigos da Constituição Federal que caem na prova. Aqui, ó. Então, por exemplo, é assim que eu preparava lá no passado. Eu tenho hoje só. Mas tá vendo esse artigo? É isso que cai. É claro que você não vai ter que estudar a Constituição inteira, mas desses artigos que estão no edital, começa a ver com as questões de prova quais são os artigos, incisos mais cobrados, veja por questões anteriores do CSC-Brasp, começa a grifar, e aí você vai ter o hábito de ler esse artigo. Tá sem sono? Pega a Constituição anotada. Aquilo que você grifou. O que você não grifou não caiu, não vai cair, pode confiar, porque as provas têm um jeito muito conhecido de deixar o candidato desamparado. Qual é o jeito conhecido? As questões são difíceis, não são fáceis. Estou falando que aqui é uma prova baseada na legislação, mas tem que estudar. Mas tem um ponto fraco. Ela já sabe quando os candidatos vão errar as bancas. Então, elas costumam repetir questões, o raciocínio é o mesmo. Então, já estude antes as questões do CSC-Brasp nível médio, dos temas do edital, use, repito, o mecanismo de busca do que concurso para fazer isso. E, minha filha, vai ser sucesso absoluto. Você vai fazer a prova, de trás para frente, de frente para trás, você vai falar, não, mas repetiu tudo. Repete. São os mesmos artigos, os mesmos incisos, por isso que é importante conhecer o perfil da prova, da banca, e estudar de modo orientado, com leituras constantes, aqueles artigos, índices do edital, que caem, não todos os incisos. É claro que é bom conhecer todo o edital, mas não deixe de valorizar e investir tempo e energia no estudo daqueles incisos que caem mais. São aqueles que sempre vão cair. É aquele artigo, inciso, que quem já fez concurso 10, 12 vezes e não estudava certo, acabou aprendendo porque errou tanto que agora já sabe. Você não precisa ser essa pessoa. Não precisa ser essa pessoa. Aprenda antes quais são os artigos que caem, não espera chegar à prova. E aí você fala, nossa, caiu mesmo. Tudo que eu vi lá nos simulados que eu fazia, no sistema de filtro das questões e tal, caiu na prova. E cai, pode confiar em mim. Tá bom? Mas alguma outra dúvida? Nada. Então, gente, olha só, usem, viu? Pode usar mesmo.
Por enquanto, pega o edital anterior, já sabe quais são os artigos, pega uma Constituição, começa a grifar aquilo que você viu nas questões anteriores que o SESP, o SEBRASP cobrou. Claro que você vai estudar todos os incisos do artigo 5º, mas na hora de rever, tem que rever. Quem não rever, não passa na prova. Você vai rever só o que você grifou, porque você já viu que cai mesmo na prova. O SESP gosta de cobrar aquele inciso. Pronto. E lá nos comentários do concurso você encontra qual é o inciso que a banca cobrou. Pronto, sucesso. Tomem cuidado para selecionar questões de nível médio. Se você pegar questões de nível superior, vai ser um desastre. Vai ficar, tá aqui uma decisão do Supremo. Não, isso é nível superior, para você não precisa, tá? A pergunta do Mauro, mestre, e jurisprudência? Então, lá em 2016, e geralmente nos concursos de nível médio do SESC, jurisprudência, em direito constitucional, não costuma ser cobrado. Não costuma. Mas se for cobrado, você não vai fazer agora, espero que você faça, Mauro, isso, você não vai pegar lá o que concursos, você não vai colocar SESC, SEBRASP, nível médio, sistema digital. Se cair alguma jurisprudência, você vai ver lá nos comentários de quem vai ajudar você a entender a questão. O pessoal é muito colaborativo. Mas jurisprudência é uma marca do SESP, sim. O SESP cobra jurisprudência para nível superior. Se você for fazer a prova de analista do Seguro Social, quando sair, esteja preparado para ter muita jurisprudência. Nível médio. E o SESP faz prova de tribunal de nível médio. Do próprio INSS 2016, não foi a marca, e não é a marca dos concursos de nível médio. Pode cair uma ou outra, que você vai encontrar nas questões que o SESP já aplicou para nível médio. Mas a jurisprudência que às vezes você consegue deduzir aplicando o que você já estudou do artigo da Constituição. O foco teu tem que estar nos artigos da Constituição. Eu te garanto que é esse o caminho para você ganhar sustentação na tua preparação, segurança, objetividade e foco. Essa ideia de que o SESP faz chuva de jurisprudência é verdade para nível superior, não é para nível médio. Daí a importância de você saber que você está estudando para um curso de nível médio, para uma banca que já tem um perfil de prova de nível médio, que você vai entender esse perfil e vai fazer a prova de modo adequado. Tá bem? Beleza, Mal? Alguma outra dúvida? Tudo certo? Bom, gente, eu estou caminhando então já para o final da live. Não deixem de treinar questões. Mesmo se você estiver errando agora, desculpa porque você errou e você não vai errar nunca mais, tá? Lembra que passa na prova aquele candidato que aprendeu a não errar. E para aprender a não errar, você tem que errar em algum momento. É igual andar de bicicleta. Eu não caio mais de bicicleta porque eu já levei muito tombo. Pronto, é assim que funciona, tá? É que a gente foi a vida toda formado no colégio, na faculdade, quem fez faculdade, quem já tem nível superior, mas quem ainda não fez faculdade não vai fazer, porque se virar técnico não nem precisa fazer se não quiser, mas no nível no ensino médio, no ensino fundamental, a gente foi treinando para acertar tudo. Claro que acertava. Por que acertava? Porque o professor dava aula, ele te explicava, aí ele mesmo fazia a prova daquilo que ele tinha falado na sala de aula. Tanto que no nível médio, na faculdade, o professor cobrasse um tema que ele não deu em aula, nossa, perdia a cabeça. Os alunos decepavam a cabeça do professor. Porque era essa lógica, o professor tinha dado uma aula, ele mesmo elaborou a prova, então, obviamente, ele ia cobrar aquilo que ele foi na sala de aula. No concurso não é assim. Você não tem professor dando aula que vai fazer a prova. Então, você tem que conhecer o perfil da banca. A banca ela tem lá um universo de questões, uma base de dados. Essas questões são questões elaboradas geralmente pelas mesmas pessoas, que pode mudar uma coisa ou outra, mas sempre cobra a mesma ideia. Sempre o mesmo raciocínio. Então, assim da pessoa que vai à prova. Pode mudar o modo de abordar, mas o raciocínio é o mesmo para acertar. Então, invistam, mas invistam muito em 2 pontos chaves. Quando sai edital, ou quando está na iminência de sair edital, tem banca contratada, se você quer ganhar essa guerra, e você vai ganhar essa guerra, você vai estudar, sim, legislação, mas você vai investir muito em resolução de questões, aprender a fazer a prova e revisão daquilo que você estudou. Eu vou começar a estudar agora. Ótimo, você vai estudando, você vai avançando no conteúdo, mas não deixe de fazer revisão. Você tem que fazer revisão. É a repetição do estudo que te faz ser aprovado. Te faz chegar na prova e saber responder corretamente as questões. Tá bem? É isso. Então, eu agradeço a companhia de vocês. Me coloco à disposição. Vocês podem me chamar, se for necessário, nas redes sociais. Espero que tenha sido útil aqui essa live, esse bate-papo. E eu quero que vocês saibam o seguinte: estudem para passar. Tá? É óbvio que todo mundo que estuda não consegue ser aprovado. Mas lembre que uma aprovação se faz com constância, com permanência. Então, não tenha medo de fazer a prova. Porque vai dar certo esse concurso. Mas se não der, você vai ganhar mais conhecimento e no próximo concurso que aparecer, que você quer, vai ser útil, você vai ser aprovado.
Você vai estudar para esse concurso temas que costumam aparecer em todas as provas, direitos fundamentais da administração pública de nível médio. Então, saiba que você está pavimentando já a tua chegada ao INSS, e se porventura não der certo, espero que dê, muito de coração, continue, porque o que você aprendeu aqui para esse concurso, você vai usar para um outro concurso. O concurso se faz até ser aprovado. Todo mundo que insiste vai ser aprovado. E você vai ser aprovado. Está aqui insistindo em assistir essa live comigo aqui há mais de uma hora. Então você se toma muito claro de que está no caminho certo, de que está com compromisso, com foco, e que vai fazer tudo correto, vai se preparar da maneira adequada para chegar na prova com segurança, conhecendo a banca, conhecendo a prova, conhecendo o edital, e aí vai ter sucesso. Tá bem? É isso. Queria poder falar, isso tem só direito constitucional cai muito. Mas, gente, corresponde, apenas correspondeu, pode ser que mude no próximo concurso. Mas 7 das 50 questões de conhecimento básico nem caiu em conhecimento específico. Então, estude em modo orientado, claro, vai estudar, mas assim, organize o teu cronograma de estudo para dar mais atenção para aqueles temas que tiveram mais questões na prova passada. E essas lives são fundamentais, que o concurso está fazendo, que a Flor de Vida está fazendo, para te mostrar que é preciso estudar tudo, mas não na mesma intensidade, não da mesma forma. Isso é foco, isso é racionalizar o estudo, é estudar de forma inteligente. Você é uma pessoa inteligente, vai estudar de forma inteligente e vai otimizar esse tempo, que vai ser muito importante para a tua aprovação. Muito obrigado, valeu mesmo. E se tiver alguma dúvida, é só mandar aqui, ainda estou aqui para responder, viu? É isso, então, gente. Nenhuma dúvida mesmo, tudo certo? Então, posso me despedir de vocês já. Então, é isso, eu agradeço mais uma vez, agora eu me despeço mesmo. Contem o que for necessário, que eu puder ajudar, não só eu, mas pode ver essa equipe motivada de 2 instituições que hoje são referências na orientação de quem estuda concurso, né, o que concurso foi dirigida, e força aí, vocês precisam de força, vocês têm força, e ela não vai faltar nesse momento decisivo da tua aprovação. Boa noite a todos, e espero que tenha sido útil a live, que seja uma live que tenha mostrado para vocês aí o que vocês podem fazer para avançar no estudo. E não esqueçam, viu? A Rebeca está aqui, a Rebeca do Que Concurso, eu falei isso para ela. Falei, olha, Rebeca, o site do Que Concurso é ótimo para fazer questão, mas tem uma coisa melhor, é o aplicativo. Então, lembrem disso e comecem a usar essas ferramentas. Ganhe vantagem competitiva em relação aos candidatos que não têm essa prática de estudo, que ainda estão presos àquela ideia de que estudar para concurso é ler um romance, ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo. Não é isso, não. É estudar com foco, com objetividade. É fazer análise de desempenho e saber em quais questões você pode, em quais questões você não pode chutar, porque nessa prova, se mantiver o edital, chutar a questão que você é ruim de chute é um desastre, porque você, em dobro, porque você erra a questão e perde pontos que você acertou. E isso varia de candidato para candidato. É isso, valeu, boa noite. E sucesso a todos. Vocês vão ter, viu? Pode acreditar. Tchau, tchau.